Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 66 e hoje nós vamos aprender mais um tipo de guarda de rotas, que é o can deactivate, ou seja, é uma guarda de rota para verificar se o usuário pode desativar aquela rota. Nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre guarda de rotas para ativar a rota. Então, a gente aprendeu como verificar se o usuário está logado e também maneiras da gente desenvolver verificação de permissão se um usuário pode ou não acessar uma determinada rota filha. Na aula de hoje, nós vamos ver como nós podemos verificar se o usuário pode desativar uma rota ou não. O cenário que nós vamos desenvolver nessa aula é em relação ao formulário. Quando você entra no formulário e se for um formulário de edição, você altera algum dado, algum campo de input e você clica em um outro link, ou seja, você tenta mudar a rota, é legal você perguntar para o usuário se ele realmente quer sair daquele formulário e perder as mudanças que foram feitas. Esse é um dos cenários que nós podemos fazer essa verificação e, particularmente, isso é uma coisa que eu, como usuária, gosto muito, principalmente se for um formulário extenso. Imagina você preencher vários campos, por algum acidente você clica em outro link e perde todos os valores que você tinha imputado. E um segundo cenário é, você faz uma requisição para o servidor, seja com dados de formulário ou seja com informações que você quer salvar no servidor ou enviar para o servidor e por algum motivo dá um erro no servidor, dá uma exceção. Caso você já tenha mudado a página novamente, ou seja, já tenha mudado a rota, fica mais complicado de você tentar reverter a situação ou então dar a chance para o usuário fazer aquela requisição de novo, de apertar o botão de submit de novo. Para essa aula, nós vamos criar mais um guarda de rota e eu vou criar o arquivo manualmente. Eu vou chamar de alunos, nós vamos continuar trabalhando com esse módulo de alunos, já que ele tem um formulário para um pequeno CRUD. Deactivate ou desativar.guard.ts. Você pode dar o nome que você quiser. E aqui dentro nós vamos criar a nossa classe. Como eu já dei a dica para vocês, para quem estiver utilizando o Visual Studio Code, tem esses code snippets aqui que nós podemos usar para criar o esqueleto do nosso arquivo. Ou então, se você preferir também, se você tiver dúvidas, você pode vir aqui na documentação, que é o angular.io, clicar aqui no Docs. Uma dica que eu dou para vocês também é que nesse guia tem muita coisa legal, então é tipo um tutorial bem completo. Todo o nosso curso é baseado nesses tutoriais aqui da documentação. Então tem essa parte de tutorial também aqui, tem essa parte de rotas. Então boa parte do que nós aprendemos aqui está tudo na documentação. E se a gente vir aqui fazer uma busca, é o can deactivate. Então vocês podem ver aqui o can deactivate, que é a API, e vai ter aqui um exemplo também de como a gente utilizar. Vocês podem ver que também tem uma interface, também tem um método aqui que a gente vai ter que implementar e já dá um exemplo aqui também de colocar no providers do módulo e etc. E o que esse code snippet que eu mostrei para vocês faz é basicamente criar todo esse exemplo aqui. Vocês podem digitar aqui de Angular, can deactivate. Tem um simple que só vai implementar esse método aqui, ou então você pode utilizar o full, que vem todo esse código que está aqui e você pode fazer as suas modificações. Então, nesse caso, eu vou remover aqui essas classes de user, eu não quero, o módulo a gente vai fazer tudo depois manualmente também. Então, só o esqueleto desse arquivo aqui mesmo. Se precisar, já tem um construtor para você poder fazer as suas injeções de dependências dos seus serviços. Enfim, eu vou remover aqui para o nosso exemplo. A gente vai criar uma classe, então nessa classe eu vou chamar de alunos deactivate, seguindo o padrão que eu coloquei aqui no nome do arquivo, deactivate, e aqui eu botei o ponto guard, vou colocar aqui um guard. Essa classe ela implementa, vou botar aqui um export também na frente, para a gente depois conseguir também declarar essa classe lá no providers do módulo. Ela implementa esse can deactivate. E vocês podem ver que esse can deactivate, ele tem esse sinal de menor ou maior. Isso aqui no Java a gente chama do operador de diamante, que é o diamond.
E dentro desse operador, a gente passa o tipo da classe. Para esse caso do Angular, para essa interface, a gente precisa especificar qual que é o componente que a gente está tentando desativar. No nosso caso, aqui no Alunos Routing Module, nós vamos aplicar para o aluno Form Component. Nós vamos implementar um guarda de desativação de rota para esses caminhos aqui, onde o Form Component é utilizado. Então, para esse caso, nós vamos utilizar o aluno Form Component. Então, aqui eu vou passar aluno Form Component. Não esquecer também de importar aqui em cima. E vocês podem ver que o método que vai fazer a verificação se pode desativar a rota ou não, ele também recebe dois parâmetros, que são os parâmetros que nós trabalhamos nas últimas duas aulas, que é a cópia da rota ativada e também o estado da rota, onde nós aprendemos mais detalhes na última aula, e também o componente. Essa especificação de componente aqui, esse detalhamento permite que a gente passe o componente diretamente. Assim, a gente tem acesso ao próprio componente, pode chamar método, enfim. E como sempre, esse método vai retornar um observable ou um boolean, ou então uma promise também. Você pode trabalhar com observable ou uma promessa. Então a gente vai começar aqui a importar essas classes, o injectable, que é do Angular Core, e essas outras classes aqui que todas fazem parte do Angular Router, e a do can deactivate também vou colocar aqui em cima. E o observable, que faz parte do RxJS, que está aqui em cima também. Lembrando que eu estou utilizando aqui o plugin de auto import para já colocar aqui em cima automaticamente. E aqui nós vamos colocar o nosso código. Por enquanto, eu vou retornar um true. E para a gente utilizar esse guarda de rota, é claro que a gente tem que ir em algum módulo e declarar esse guarda de rota como provider. Vocês podem colocar tanto no App Modules, se vocês quiserem que esse guarda de rota tenha escopo global, ou então dentro do módulo específico da sua aplicação. Nesse caso, eu vou declarar dentro do módulo específico para ter escopo aqui para o meu módulo de alunos. Então, dentro de Providers, nós vamos colocar também alunos deactivated guard, que já está aqui e faz o import aqui em cima também. Com isso, já está injetado na nossa aplicação. Vou voltar aqui no módulo de rotas e para as rotas que eu quero verificar essa desativação, nós vamos adicionar um novo atributo, can deactivate, que a gente pode ver aqui. Então, can deactivate, e aqui a gente passa também qual que é o guarda de rota. Então, alunos deactivate guard, que foi o que a gente chamou aqui, e não esquecer aqui também de fazer o import. Para a gente verificar se está tudo funcionando ok, eu vou colocar um console log só para a gente fazer a verificação. Aqui no meu terminal, vou vir aqui, vou copiar aqui o caminho do projeto e vou fazer um ngserve como sempre para a gente poder verificar a saída no browser. Aqui no browser, alunos, aluno 1, esse aqui é o da ativação, então eu não consigo editar pelo que a gente fez na última aula. Então o que eu vou fazer aqui, eu vou vir nesse alunos guard, vou remover esse 2 console log e aqui eu apenas vou comentar para a gente conseguir acessar a página de editar. Editou. Agora aqui dentro desse editar eu vou tentar ir para cursos, então vocês podem ver que chamou a guarda de desativação da rota. E é isso mesmo que a gente quer. Agora o que nós podemos fazer? Como esse aluno form é um formulário, nós podemos fazer algumas verificações. Então, por exemplo, para o nome, a gente pode escutar algum evento para poder verificar se esse campo mudou. O Angular, ele já dá suporte para formulário para a gente verificar se um formulário foi modificado ou não. Como ainda a gente não tem esse conhecimento aqui no curso, que vai ser assunto do próximo módulo, para esse exemplo nós vamos fazer isso de maneira um pouco mais primitiva. Aqui eu vou escutar o evento de input mesmo, então aqui eu vou colocar on input. E dentro do meu formulário,
eu vou colocar aqui esse método do input. Não vou fazer verificação se foi igual ou não, eu quero apenas verificar se esse campo teve alguma mudança. Então, para a gente fazer isso de maneira manual, vou botar aqui, ó, form mudou, que é do tipo booleano, e inicialmente tem um valor de falso. E aqui eu vou colocar se modificou alguma coisa, this.form mudou, recebe true. Então, testando, alunos, aluno 1, editar, aqui no nome, mudou. Então, se o nome do aluno mudar, a gente fala que o formulário também mudou. Olha o que é legal. Aqui dentro desse can deactivate, nós temos acesso ao component. Então, por exemplo, aqui, ó, component.form mudou. Então, eu posso colocar se o formulário mudou ou não. Então, aqui, a gente pode simplesmente verificar se o formulário mudou. Se o formulário mudou, eu não posso desativar a rota. Só como um exemplo. Testando novamente, alunos, editar, o formulário aqui não mudou. Vou tentar mudar e conseguir mudar. Agora, se eu vim aqui no editar novamente, o formulário mudou. Estou clicando em curso, vocês podem ver que ele não está me deixando mudar de rota. E é claro que a gente pode colocar isso de forma mais elegante. Aqui a gente está acessando um atributo, mas se a gente voltar aqui para o formulário, eu posso fazer uma outra verificação. Por exemplo, eu posso deixar esse atributo aqui como privado e eu vou desenvolver aqui um outro método. Pode mudar rota ou algo bem simples assim. Se o formulário mudou, a gente vai retornar uma confirmação. Se o formulário não mudou, pode mudar de rota sem problemas. Então, a gente pode desenvolver uma lógica específica para verificar se pode mudar a rota ou não. Aqui, eu vou utilizar uma confirmação do próprio JavaScript, que é aquele pop-up que vai perguntar sim ou não. Tem certeza que deseja sair dessa página? E se fosse um projeto real, colocaria uma mensagem para o usuário. Quaisquer modificações não serão salvas, algo desse tipo aqui. E dentro do nosso guarda de rota, a gente vai fazer apenas isso daqui. Component, que é component, ponto, e acessar pode mudar rota. Então fica algo bem simples assim. Voltando aqui para o browser, alunos, aluno 1, editar. Cursos, conseguimos mudar a rota sem problema. Voltar para alunos, editar aqui no aluno. Agora vamos tentar mudar a rota. Tem certeza que deseja sair dessa página? A gente já tem aqui agora a pergunta para o usuário. Só que vocês podem ver aqui um detalhe, que aqui a gente está trabalhando apenas com o aluno form component. A gente consegue fazer isso de forma mais genérica também, e a gente vai ver como fazer isso de forma mais genérica na próxima aula. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!